Bom, iniciamos agora a unidade 2 da disciplina Software Gráfico do curso técnico de Informática pelo ETEC. Na unidade 2, vamos apresentar as duas novas tags, tag div e tag spam. Vamos falar um pouquinho sobre o comportamento das tags. Algumas se comportam como elementos em linhas, outras como elementos em bloco. Vamos falar da origem da fonte de estilo e sua especificidade, ou seja, quais são as origens e qual é a regra mais específica. Vamos falar sobre regras normais e regras importantes na folha de estilo. E finalizaremos a unidade 2 falando sobre seletores simples e seletores compostos. Bom, vamos iniciar com a tag div spam. O que é a tag div? A tag div significa divisão e fornece uma maneira de dividir um documento em áreas específicas e áreas significativas. Por exemplo, eu quero agrupar um conjunto de elementos em uma coluna. Eu quero montar uma coluna no meu site, eu quero agrupar determinados elementos como títulos, parágrafos, imagens e fornecer aquilo, organizar aquelas informações dentro de uma coluna. Então eu posso criar uma divisão a partir da tag div. A tag div assume o papel de um recipiente ou container, tá aqui a definição bem objetiva do que é o div. Então ele cria um container, ele cria um recipiente que envolve ou armazena diversos conteúdos. Naquele exemplo, eu quero formar uma coluna no meu site, então eu posso agrupar outras tags dentro do div. Normalmente a tag div está associada a um ID class. Então, para fazer a formatação, como eu vou utilizar vários divs no meu site, eu tenho que criar ou um identificador ou uma classe associado a essa tag div. Aqui um exemplo, tenho a tag div que tem abertura e fechamento e associado a um ID, a um identificador chamado de estilo. E dentro desse div, dentro desse recipiente ou container, eu tenho aqui armazenado 3 parágrafos. Continuando aqui sobre div, o div é utilizado para agrupar elementos em bloco e o spam é utilizado para agrupar ou identificar um elemento em linha. Bom, aqui embaixo eu estou com um exemplo de um spam, né? Eu tenho aqui, apesar de ser um parágrafo, ser um elemento em bloco, dentro desse parágrafo eu associei um spam, criando um elemento em linha. Por exemplo, para quê? Qual é o motivo de eu utilizar um spam aqui? Vamos supor que eu preciso fazer uma formatação específica na palavra parágrafo, que está dentro desse parágrafo maior. Eu quero colocar, por exemplo, uma fonte diferente, eu quero utilizar um negrito, eu quero utilizar uma cor diferente para esse elemento aqui, eu quero dar um destaque nessa palavra aqui, então eu posso estar associando um spam e criando uma formatação somente para aplicar nesse parágrafo aqui. Modelo CSS, vamos falar um pouquinho sobre especificidade de seletores e qual a importância, certo? Vamos criar aqui a diferença entre as regras normais CSS e as regras importantes do CSS e vamos falar sobre o modelo de formatação visual das caixas. Vamos falar um pouquinho do Box Model, modelo de caixa. Bom, aqui ainda no efeito em cascata, no CSS, folha de estilo em cascata. Você já deve ter questionado a razão do termo cascata na terminologia da folha de estilo, lá do CSS. Por que cascata, certo? A dinâmica de aplicação das regras de estilo pode ser comparado ao fluir de uma cascata, ou seja, é feita a leitura de cima para baixo. Ou seja, as regras são lidas de cima para baixo, respeitando suas fontes, a origem, quem desenvolveu essa folha de estilo e a sua especificidade, ou seja, a regra mais específica, de maior peso. Dentre as fontes, nós temos as 3 possibilidades. Eu tenho a fonte sendo o autor, ou seja, o desenvolvedor. Eu tenho o usuário, aquele que vai acessar o nosso site, e o próprio navegador. O próprio browser possui uma folha de estilo. Bom, o autor cria a folha de estilo incorporada ou através de links. Nós vimos na primeira unidade, né, que eu posso usar a tag link para criar um arquivo externo de CSS que formate o HTML. Ou eu posso também incorporar,
incorporado seria através da tag style que nós vimos também no final da unidade 1, entre a página HTML e o CSS. Então, o autor, nós como desenvolvedores do site, criamos a folha de estilo e podemos aplicar essa formatação através de um link ou através da tag style. O usuário é facultado criar folha de estilos próprias de acordo com as suas necessidades e preferências. Por exemplo, para garantir uma acessibilidade lá, o usuário tem deficiência e tem dificuldade em enxergar letras pequenas, ele pode, por conta própria, criar uma folha de estilo no navegador dele, que qualquer site comece com a leitura da fonte tamanho 20, por exemplo. Então, ele cria a folha de estilo, ele cria a formatação que na máquina dele, no navegador dele, vai ser diferente do que foi produzido pelo autor. Outra possibilidade é todo navegador possui uma folha de estilo interna, que aplica estilos padrões aos navegadores em diferentes elementos do HTML, ou seja, cada navegador, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, cada navegador possui sua folha de estilo. Por isso é importante o desenvolvedor criar suas próprias formatações. Isso vai padronizar a apresentação desse conteúdo em qualquer browser. Bom, aqui eu estou dando um exemplo, né? Vamos ler aqui. Suponha que o autor estilizou a fonte na cor vermelha. Está determinando uma fonte para parágrafos, por exemplo, e o autor, nós como desenvolvedores, afirmamos que a cor vai ser em vermelho. O usuário, aquele cara que acessa na sua casa o seu site, ele determinou uma folha de estilo e disse que a cor dos parágrafos vai ser azul, por exemplo. Enquanto o estilo padrão da fonte no navegador, o padrão do browser, é na cor preta. Então você está vendo que está um conflito de regras. Nós, como desenvolvedores, falamos que a cor vai ser vermelha, o usuário em azul e o navegador em preto. Então cabe uma pergunta: qual das cores tem precedências? Qual das cores será aplicada? E a resposta é muito clara: depende. A gente vai ver mais na frente que depende. Uns têm prioridade como autor, outro tem prioridade como usuário. Depende se a regra é normal ou a regra é importante. Foram utilizados identificadores ou classes, também tem que ser analisada essa questão aqui. E as regras são normais ou importantes. Então a gente vai fazer um balanço aqui sobre isso aqui para entender qual regra tem precedência ou qual regra é mais específica e será aplicada. Bom, aqui tem a nossa regra de precedência para determinar a especificidade, ou seja, qual regra vai ser aplicada. A primeira seria identificar as declarações de estilo que se aplicam ao mesmo seletor no documento. São chamadas regras conflitantes. Por exemplo, o autor disse que a cor do texto será vermelha, o usuário disse que será azul e o navegador diz que é preto. Então são regras conflitantes. Segundo passo, estabelecer a ordem ascendente de prioridade, levando em conta se a regra é normal ou importante e também se foi o autor, usuário ou navegador, conforme a sequência abaixo. Bom, de cima para baixo a gente tem a ordem a regra mais fraca de ser batida até a regra de maior peso, mais específica. Então, a regra mais simples de ser batida é o padrão do navegador. Como todo navegador tem uma regra, tem uma folha de estilo, qualquer modificação do usuário ou do autor sobressai a regra do autor, do navegador, desculpa. Declaração normal do usuário, então é a próxima. Se eu tenho uma declaração normal do usuário e eu tenho uma regra, uma declaração normal do autor, o autor vai ter a regra do autor vai ter maior peso, ou seja, ela vai sobressair a regra do usuário. Então, comparando esses três elementos aqui, todos como regras normais, o autor, o usuário e o navegador, conforme a pergunta aqui, qual terá mais precedência? Se tratando de regra normal, o autor tem prioridade. Ou seja, se eu determino aqui que a cor é vermelha, aqui é azul e aqui é preto, a regra que prevalece é a cor vermelha, se tratando de regras normais. Quando muda a importância, não trabalhamos mais com normal e sim com regras importantes, veja aqui que o usuário tem prioridade. Ou seja, regras normais, o autor tem a regra que prevalece, e regra, se tratando de regras importantes, o usuário prevalece. Ah, mas por que o usuário tem a regra do usuário importante tem maior peso
do que o autor, justamente para garantir a acessibilidade. Aquela questão, o autor tem problema de baixa visão, ele precisa aumentar o tamanho da fonte. Não adianta o autor, nós desenvolvedores, criarmos tamanho 12 se o usuário, aquele cara que acessa a sua página, não vai enxergar. Então ele determina, ele cria a sua regra importante para o tamanho da fonte e afirma que vai ser 20. E essa regra vai ter prioridade sobre qualquer uma dessas aqui acima. Perfeito? Continuando aqui, terceiro item, ordenar regras com mesma importância e mesma origem pela especificidade. Ou seja, vamos supor que o autor não tem regra do usuário, mas o autor, que nós, como desenvolvedores, criamos lá em cima da cascata uma regra dizendo que a cor do parágrafo vai ser vermelha, e lá embaixo criamos uma outra regra dizendo que a cor do parágrafo vai ser em azul. Como são regras conflitantes, porém elas têm a mesma importância e a mesma origem, a regra que prevalece é a regra mais abaixo, ou seja, elas são lidas de cima para baixo. Então a última regra que foi escrita é a regra que tem prioridade, se tratando de regras de mesma importância e de mesma origem. Regras com a mesma importância, origem e especificidade, a procedência para que foi escrita por último na folha de estilo. Perfeito? Resumindo aqui e adicionando a questão daqui dos links, né, de onde foi aplicada a formatação CSS. Então, a regra mais simples, padrão do navegador, que é sobre, ela é, resumindo aqui a procedência, né? Aqui a última aqui embaixo é a regra que tem maior importância. Então, de cima para baixo são as regras mais fáceis de ser sobrepostas. Por exemplo, a regra do usuário sobrepõe a regra do navegador. A regra do autor sobrepõe a regra do usuário e sobrepõe a regra do navegador. Aqui do autor, ele pode ser importada ou linkada, link externo. Ela pode ser incorporada, ou seja, através da tag style, ou ela pode ser inline, dentro da própria tag. Lembrando que isso aqui está em desuso e a gente não recomenda mais a utilização desse elemento. E se tratando de regras importantes, a do autor importante sobressai a regra normal do usuário, do autor e do navegador. E a regra importante do usuário sobressai qualquer regra acima dela, anterior. Então a regra mais importante que prevalece aqui em todas as regras é a do usuário como importante. Claro que o usuário nem sempre vai criar essa regra, perfeito? Continuando aqui sobre regras normais importantes, por padrão, as regras de estilo escritas pelo autor têm prioridade sobre as regras de estilo do usuário. Ou seja, se tratando de uma regra normal, a regra do autor tem prioridade sobre uma regra do usuário. Contudo, as regras de estilo CSS prevêem a funcionalidade capaz de alterar essa prioridade, adicionando a declaração a marcação de importante, como mostrado no exemplo abaixo. Ou seja, se o usuário criar uma regra e marcar ela como importante, ela vai sobressair a regra do autor, a regra do desenvolvedor do site. Declarações normais, continuando. Uma regra de estilo declarada importante tem prioridade sobre uma regra normal. Então nós não vamos comparar regras importantes com regras normais. A importante sempre vai sobressair. Marcação importante permite ao usuário sobrescrever o estilo do autor, sendo fundamental para incrementar a acessibilidade. É aquilo que nós já conversamos sobre a fonte. Ao autor é facultado o uso de marcação importante. Então não é toda a regra que nós, como desenvolvedores, vamos criar importante. Contudo, uma regra do usuário declarada com essa diretiva tem prioridade sobre a regra do autor, com a mesma diretiva importante. Então, se ambas forem importantes, o usuário prevalece. Se ambas forem normal, o autor prevalece.
Aqui só um exemplo, né? Eu tenho duas regras, eu tenho um conflito aqui. Fatores que determinam a especificidade do seletor. Existe diferente sintaxe de escrita para um seletor. Considere o código abaixo. Por exemplo, eu tenho o código HTML, onde eu tenho um parágrafo, abertura e fechamento, e dentro desse parágrafo eu criei uma classe. Eu chamei essa classe de diferente. No CSS eu apliquei para o parágrafo, eu criei duas regras para tamanho da fonte. Na primeira regra, eu estou dizendo p ponto diferente, ou seja, é um parágrafo que tem a aplicação de uma classe e a fonte é tamanho 12. E aqui um parágrafo normal, simplesmente o seletor P, dentro de um font size, quer dizer, fonte tamanho 16. Então eu tenho duas formatações de fonte para um parágrafo. Uma diz que o tamanho vai ser 12 e o outro tamanho vai ser 16. Qual das regras terá prioridade? Qual das regras é mais específica? Aí, para entender esse raciocínio, você tem que entender da seguinte forma. Quando eu determino um seletor P, eu estou determinando um seletor muito genérico. Ou seja, essa regra, font size, tamanho 16, é aplicada em todos os parágrafos. Ele aplica em qualquer parágrafo. Basta ser parágrafo, eu já estou informando que a declaração será tamanho 16 para ele. Aqui não, eu estou aplicando em parágrafos que tenham determinação determinados através da classe diferente. Ou seja, eu estou fechando, eu estou especificando de melhor forma. Ou seja, aqui são qualquer parágrafo e aqui são parágrafos que possuem a classe diferente. Por essa regra ser mais específica, ela afunila mais, essa regra vai ter prioridade sobre a regra da linha 57. Perfeito? Ou seja, nesse caso, será aplicada a regra da linha de código 55. Bom, aqui está especificando, né? As duas regras de estilo são aplicadas à marcação do HTML de exemplo, criando um conflito de regras. Qual regra será aplicada? A da linha 55 ou da linha 57? Já explicado que o P ponto diferente são parágrafos que possuem a classe diferente, por isso ele é mais específico. Aqui é qualquer parágrafo. Então a regra que será aplicada é da linha 55, ou seja, o tamanho da fonte para esse parágrafo vai ser tamanho 12. A procedência é do seletor mais específico, no caso a classe, ou como o próprio nome diz, aquele que se refere mais especificamente ao elemento. O seletor tipo P é genérico, aplica-se a todos os parágrafos do documento. Já o seletor classe, P ponto diferente, ele é mais específico, aplica-se somente aos parágrafos cujo atributo classe tem um valor diferente. Bom, aqui nesse exemplo, vocês já viram que a regra que será aplicada é na linha 55 para a formatação de folha de estilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre seletores. Até o momento só falamos do seletor de elemento, que a gente tem visto aí, seletor ID, que é o identificador, e seletor class, que é a nossa classe. Lembrando que o ID ele é único e a classe é para ser reutilizado. Vamos falar um pouquinho sobre outros seletores que compõem a formatação também da folha de estilo. Conhecer seletores e saber dominá-los de diferentes maneiras possibilita ao desenvolvedor uma poderosa ferramenta de estilização. Os seletores se classificam em dois grupos. Eu tenho seletores simples e seletores compostos. Seletores simples, vamos falar sobre o seletor universal e seletor de tipo, que é o que a gente já estudou. Lembrando que o seletor de tipo pode ser chamado de seletor de elemento ou mesmo seletor de nome. Seletor composto, vamos entender um pouquinho sobre a árvore do documento para compreender esses três seletores aqui abaixo. Seletor descendente, seletor filho e seletor irmão adjacente. Bom, vamos iniciar com o seletor simples, falar um pouquinho sobre o seletor universal. Bom, o seletor universal ele é representado pelo asterisco. O que significa um seletor universal? A regra do seletor universal, a declaração que eu colocar para a formatação do seletor universal, ele se aplica-se a todas as regras que aquela propriedade cabe. Por exemplo,
Se eu determino seletor universal color red, eu estou afirmando que todos os meus textos que aceitam a propriedade de cor vão ficar da cor vermelha. Então, o parágrafo vai ficar na cor vermelha, o título 1, o título 2 e qualquer outro texto aplicado vai ser atribuído a propriedade e o seu valor vermelho. Ou seja, ele é o seletor mais genérico possível. Ele aplica-se a todo ou qualquer seletor do HTML. É o seletor que casa com todos os elementos contidos no documento. Todas as instâncias de todos os elementos são alvo do seletor. Esse seletor é representado pelo sinal de asterisco. Ou seja, se eu coloco asterisco cor vermelha, todo texto do meu site vai ficar na cor vermelha. Seletor de tipo, ou seletor de elemento, ou seletor de nome, ele é representado onde era uma tag, eu transformo ele diretamente no seletor. Ou seja, eu excluo o sinal de menor e o sinal de maior representado na tag e apresento ele direto apenas com seu nome, apenas com seu tipo. Isso aqui a gente já trabalhou algumas vezes. Representa um determinado tipo de elemento no documento, sendo todas as instâncias desse elemento o alvo do seletor. Ou seja, ele aplica a cor vermelha para todos os parágrafos. Ele aplica o título 1 para a font size de tamanho 12 para todos os títulos de tamanho 1. Ok? Bom, seletor composto. Para entender o seletor composto, vamos precisar entender a árvore do documento. E aqui nós vamos falar desses três seletores: seletor descendente, filho e irmão adjacente. Para adiantar logo a representação dele no código CSS, o primeiro seletor descendente ele é representado a partir do espaço em branco, ou seja, div, espaço vazio, p, espaço vazio em. Então aqui é uma representação de um seletor descendente. O seletor filho é representado pelo sinal maior. Eu posso representar de duas formas. Eu posso colocar div maior p ou div espaço maior espaço p. Então representa aqui o seletor filho. E o seletor irmão adjacente, lembra que é irmão adjacente, ele é representado pelo sinal de adição. Então eu posso representar p espaço mais espaço a ou p mais a, certo? Esse espaço vazio aqui ele é facultado nos dois primeiros aqui que estou apontando. Bom, antes de falar dos seletores, eu falei só do sinal de combinação deles. Vamos entender um pouquinho sobre a árvore de documentos. Aqui eu tenho a tag mais ampla de conteúdo, que é a tag body, e dentro da tag body eu tenho a tag div, H1, o L e assim sucessivamente. Vamos explicar isso aqui. O que você precisa entender na árvore de documento é o seguinte: quando uma tag está ligada diretamente a uma outra tag, com essa hierarquia, ou seja, dentro do body, eu tenho dois conjuntos, eu tenho dois divs principais. Vamos representar aqui a árvore e vamos comparar aqui no código HTML. Olha lá, eu tenho o body, que abriu na linha 8 e fecha na linha 21, e dentro dela dá para representar dois conjuntos. Qual é o conjunto de div, começa na linha 9 e finaliza na linha 15, e eu tenho outro div, que eu denominei de ID principal, que inicia na linha 16 e finaliza na linha 20. Dentro do div inicial aqui eu tenho um título, H1, e eu tenho uma lista, dentro dela eu tenho o tópico de lista, e dentro do tópico de lista eu tenho uma âncora. Perfeito? Não se importe, não se atentem muito sobre para que serve essas tags que a gente vai especificar depois, perfeito? Mas eu quero que você entenda que dentro do body eu tenho um conjunto grande, um container grande através do div ID topo, e eu tenho outro conjunto, um outro div representado pelo ID principal. E dentro de cada um desses divs eu tenho essas marcações de tag do 1 e do 2 aqui. E o que interessa aqui nessa estrutura é você entender a hierarquia. Por exemplo, que os divs estão contidos dentro do body, que dentro do div eu tenho um H1 e eu tenho uma lista. Aqui, ó, dentro do div eu tenho um H1 e eu tenho uma lista. Dentro da lista eu tenho um LI, que é um tópico de lista, e eu tenho uma âncora, que é para a gente fazer os nossos botões. Perfeito? Da mesma forma, no div da direita, eu tenho aqui o div principal, e dentro dele eu tenho a hierarquia H2, P e P. Então, H2, P e P, e dentro do último P,
eu tenho um em que dá ênfase ao elemento, que normalmente é representado pelo itálico. Bom, entendeu essa estrutura, você tem que pensar assim, que ó, o body, ele é pai de div, e div é filho de body, certo? Da mesma forma, div é pai de H1 e H1 é filho de div. Div é pai de UL e o L é filho de div. Da mesma forma aqui do lado, esse div aqui é filho de body, então body é pai de div. Div é pai de H2, é pai de P e é pai de P. Perfeito? E os elementos que estão na mesma linha aqui, ó, eles são representados como irmãos. Então H2 é irmão de P e P é irmão de P. H1 é irmão de UL, certo? E para representar o conceito que a gente vai falar daqui a pouco, que é o irmão adjacente, é aquele cara, é aquela tag que vem diretamente ligada a ele. Por exemplo, eu posso afirmar que esse H2 é irmão adjacente de P. Eu posso afirmar que esse P é irmão adjacente desse outro P. Porém, eu posso afirmar que H2 é irmão de P, porém eles não são adjacentes, porque eles não vêm um diretamente ligado ao outro. Aqui o H1 ele é irmão de UL e ele também é irmão adjacente, porque vem um atrás do outro. Mas, por exemplo, eu não posso afirmar que LI é filho de div, mas eu posso afirmar que LI é descendente de div. Lembra que filho tem uma ligação direta e descendente pode ter qualquer pessoa abaixo dele. No exemplo aqui da nossa árvore genealógica, eu tenho como Bruno, professor, o que vem acima dele, meu pai ou meu avô, a gente chama de ancestral. O que vem abaixo de mim, filhos e netos, a gente chama de descendente. Então, se eu tenho como referência o L, tudo que vem acima dele é ancestral, tudo que vem abaixo dele é descendente. Então, eu posso afirmar que A é descendente de UL, pois o A encontra-se abaixo de UL. O LI também é descendente de UL, só que tem essa ligação direta, então ele pode ser considerado descendente ou mesmo filho. Agora vamos falar um pouco dos seletores compostos. Bom, aqui só para entender direito essa relação, eu tenho o body é ancestral de todos os elementos, ou seja, o body é a tag mais ampla em relação a conteúdo, e todos os elementos são descendentes de body. Eu tenho aqui o L, é ancestral de LI, está aqui o L, é ancestral de LI e de A. E LI e A são descendentes de UL. Então, LI e A são descendentes de UL. Está aqui. LI e A são descendentes de UL. Tudo que tiver abaixo é descendente. Então, A e LI realmente são descendentes de UL. LI é elemento filho de UL e o L é elemento pai de LI. LI não é filho de div, mas é descendente. Ou seja, o LI ele não é filho de div, porém o LI ele é descendente de div. Então tem que entender, compreender de forma bem clara o que significa descendente e o que significa filho para poder aplicar os seletores compostos. E H2 e P são irmãos, que nesse caso, esses dois são irmãos, esses aqui são adjacentes. Esse com esse P, eles são apenas irmãos. Eles não são irmãos adjacentes. Bom, agora finalmente, seletores compostos, seletor descendente. Primeira informação importante, você tem que entender qual é o sinal de combinação do seletor descendente, que nesse caso é o espaço em branco. Então tem que estar bem claro na sua cabeça que o seletor descendente é representado pelo espaço em branco. Vamos lá para a regra. P, espaço em branco, em. Ele vai aplicar a cor vermelha para o texto. No caso, ele vai aplicar no P ou ele vai aplicar no em. Que fique logo bem claro, ele vai aplicar sempre no último. Ele vai aplicar a cor vermelha no em. Ou seja, ele vai aplicar a cor vermelha no em,
se o em for descendente de P. Esse seletor é formado por um ou mais elementos separados pelo sinal de combinação, está aqui o sinal de espaço em branco, é obrigatório esse espaço em branco, e ele aplica no elemento em, se o em for descendente de P. Então aqui na nossa regra, o em ele é descendente de P, então esse cara aqui, essa tag, será marcada com a cor vermelha. Seletor filho, o sinal de combinação é o sinal de maior, então a regra fica div maior que P, lembrando que esse espaço vazio aqui pode ser colocado ou não, não vai ter problema, pode ser div espaço maior P ou div maior P, cor verde, certo? Então ele vai aplicar, essa regra vai ser aplicada a cor verde em parágrafos que sejam filho de div. No nosso exemplo, eu tenho 2 parágrafos filho de div, então ele vai aplicar a cor verde nesse parágrafo, pois esse parágrafo é filho de div. Vai aplicar a cor verde nesse parágrafo, pois esse parágrafo é filho de div. Então aplica-se ao elemento P, filho do elemento div. Ok? Seletor irmão adjacente. Ele é representado, tem que entender qual é o sinal de combinação. No caso, o sinal de combinação é o sinal positivo, é o sinal de adição. Então fica assim, ó, P mais P, ele vai aplicar no P, se esse P for irmão adjacente de um outro P. Ele vai aplicar a cor vermelha no parágrafo que possui um irmão adjacente H2. Lembra, a regra não é irmão, e sim irmão adjacente, ou seja, aquele que vem logo na sequência. Então, o L é irmão adjacente de H1, H2 é irmão adjacente de P, e P é irmão adjacente de P. O H2 é irmão de P? É, porém eles não são adjacentes. Só é adjacente quando ele vem colado um após o outro. Esse seletor é formado por 2 elementos irmãos localizados imediatamente um após o outro, sendo separados pelo sinal de combinação positivo, podendo ser procedido de outros elementos. Ou seja, nessa regra, P mais P casa com todos os elementos P que venham imediatamente após o elemento P, quando ambos forem filhos do mesmo pai. Então eles têm que ser irmãos e só vai aplicar quando vir um colado no outro. Então, por exemplo, esse P mais P aqui aplica-se apenas a esse P, pois o primeiro não vem com irmão adjacente. Então aplica somente no segundo parágrafo. Ok? E aqui esse parágrafo vai ficar na cor vermelha, no caso, vai ser aplicado no P, que seja irmão de H2, então esse parágrafo vai ficar vermelho, e aqui P mais P, esse outro parágrafo vai ficar azul. Ok? Então agora a gente está encerrando a unidade 2 da disciplina Software Gráfico. Estudem, leiam o material em PDF, que tem a representação de todos esses slides que estão na videoaula, e revejam também a videoaula para complementar, amadurecer o conhecimento aí passado na unidade 2. Até a próxima unidade.